Abra a sua Bíblia, o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Segundo livro dos reis de Israel, e seu capítulo 4. Vamos para a palavra de Deus. Logo após a gente vai fazer uma unção poderosa. Com azeite que eu consagrei ontem no monte, nós vamos fazer uma unção para que Deus continue a nos proteger e nos livre de todo mal. Amém, queridos? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Se você encontrar, dá um glória a Deus. Que não encontrar, diga, me espera. Segundo livro dos reis, em seu capítulo 4. Texto bastante conhecido de todos nós, mas tenho certeza que mais uma vez essa palavra vai falar com você. Amém? Segundo livro dos reis, em seu capítulo 4, em seu verso 1, o que achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite a todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite fez o quê? O azeite fez o quê? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Quem acredita em milagres, dá um glória a Deus. Você crê em milagre, diga aleluia. Amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor essa noite. Sabe, queridos irmãos, estamos vivendo um período de tempo que nos últimos dias as pessoas estão deixando muito de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, de forma espiritual e de forma sobrenatural. E as pessoas estão acreditando na Bíblia apenas como um livro histórico, ou como um livro de belas histórias, ou quem sabe um livro de sabedoria. Obviamente que a Bíblia é um livro de sabedoria. É claro que a Bíblia contém fatos históricos. É impossível não ter fatos históricos dentro da Bíblia Sagrada. Impossível é não ser um livro de sabedoria. Porém, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, devemos ter em mente uma coisa: a Bíblia é a boca de Deus que está falando conosco. Diga glória a Deus. A Bíblia se cumpre na vida daqueles que acreditam na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, e ela torna-se realidade quando você passa a acreditar e viver o que está nas Escrituras Sagradas. Tudo isso que eu li aqui esta noite é para a tua vida que está nesse lugar. Se você acredita, essa palavra também se cumprir na tua vida em nome de Jesus. E haverá multiplicação de azeite na tua vida, e você vai viver o sobrenatural e os milagres de Deus em nome de Jesus. Alguém acredita nisso e dá um glória a Deus?
Deus não tem dificuldade em fazer milagres. Somos nós que temos a dificuldade de acreditar e obedecer. Mas Deus, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não mudará, Ele nunca vai mudar. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os mesmos milagres que Deus fez no passado, Ele também faz nos nossos dias atuais. Mas o que falta? O que falta é alguém que acredita. Será que tem alguém que acredita aqui essa noite? Se você acredita, dá um glória a Deus. Não dê ouvidos aos incrédulos e aos céticos que quer tirar você dessa dimensão de espiritualidade. Por quê? Se você tirar a dimensão de espiritualidade da igreja, que é a palavra de Deus, então a igreja torna-se simplesmente uma instituição filantrópica. E a igreja do Senhor pode até ser e fazer serviços filantrópicos, mas o principal fundamento da igreja, o principal objetivo da igreja não é filantropia, e sim espiritualidade. A igreja está na terra plantada para falar de coisas espirituais e ensinar a você o caminho da espiritualidade e te mostrar dentro da Bíblia e com fatos provados em sua vida que Deus ainda opera milagres. Por isso eu não sei o que você precisa aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa: o Deus da Bíblia, Ele é vivo, Ele é real, Ele é existente, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Alguém está pegando aí essa noite? Eu não sei o tamanho do teu problema, Deus ainda faz. E hoje eu tive uma experiência muito interessante. Sabe, a Bíblia diz que uma vez Eliseu passava por um lugar e uma mulher olhava para Eliseu e dizia assim: este é um santo homem? E eu encostei hoje de um rapaz. Fui tomar um cafezinho. Aí encostei de um rapaz, estava vendendo café. Ele olhou para mim e falou assim: eu tenho observado o senhor, e eu percebi que o senhor é um santo homem de Deus. E ele me vê todos os dias. Ele falou para mim assim: quando o senhor chega perto de mim, eu me arrepio todo. Aí mostrou o cabelo assim, ó, tirou o boné e mostrou os cabelos do boné tudo em pezinho assim, ó. E ele falou assim: o senhor está junto de mim aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Toda vez que o senhor vem aqui, eu sinto a presença de Deus na sua vida. Só em chegar perto do homem, irmãos, o homem começou a falar em línguas estranhas e queria dançar no mistério. Eu falei: calma, irmão, ó, a banquinha do pastel aí, segura. Então isso é para a glória de quem, irmãos? Mas por que isso acontece? Porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito que Deus ainda usa os seus vasos da terra. Então eu procuro tirar a incredulidade, eu procuro ser seletivo a respeito do ceticismo e acreditar fielmente nas escrituras sagradas. Acreditar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida, e vida com esperança. Quem pode dar glória a Deus? A missionária Nelly estava hoje presente no velório lá do meu avô, não foi, missionária Nelly? E ela viu a cuidadora, não foi? Estava presente. E meu avô chegou a uma fase de óbito. E então eu fui orar por ele. E ela disse para mim assim: pastor, depois daquele dia que o senhor orou por ele, parece que a vida voltou de novo para ele. Foi ou não foi, missionária Nelly? O espírito voltou e ele viveu de novo para dar tempo ele fazer o conserto dele que tinha que ser feito aqui na terra. Porque, irmãos, graças por aquele que Deus permite fazer o seu conserto na terra antes de partir. Pedir perdão a quem tem que pedir, confessar pecado a quem tem que confessar, aceitar Jesus para subir na glória, sim ou não? Graças a Deus por esses que Deus dá mais fôlego de vida e permite confessar os seus pecados e subir para a glória com o Senhor. Porque o corpo perece, a vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem, mas há uma vida eterna após a morte. Eu quero estar com Cristo na vida eterna após a morte.
Quem quer estar com Cristo na vida eterna após a morte, sinaliza para mim, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então, creia nesse Deus da Bíblia. Creia, Tainá. Quero louvar a Deus pela sua vida, Tainá. Nós oramos por você. Levanta a mão aí, Tainá. Chegou a notícia para mim pelo WhatsApp que Tainá... Posso contar o seu testemunho? Você me permite? Posso? Dia de sexta-feira aqui, a mãe de Tainá sempre vinha aqui, não era Tainá? E o espírito manifestava ou não manifestava? E o demônio dizia que ia fazer o quê? Que ia matar. E aconteceu o quê? Destruiu, Deus levou. Só que ele dizia que ia matar a mãe dela e que ia matar ela também. Era ou não era? Era. E por pouco isso aconteceu. Infelizmente, a mãe dela desceu a óbito. E o inimigo queria matar ela. A notícia chegou para a gente e a gente entrou em oração. E até colocaram no grupo dos obreiros, não sei quem foi, mas colocaram assim: os médicos desenganaram Tainá. Foi, Tainá? Foi assim mesmo? Eles desenganaram mesmo. Eles falaram para minha tia: vai para casa, a gente vai fazer o que pode, mas ore, só peça a Deus. Só que o Deus da Bíblia é aquele que contradiz os diagnósticos médicos. Por quê? Porque Deus ainda tem uma obra na vida dela, irmãos. Deus ainda tem uma obra na vida dela. Deus falou assim: o médico está dizendo que acabou, mas eu digo acabou nada. Aí Deus moveu a igreja para orar. Não só a igreja aqui, mas muitas pessoas conhecem Tainá. Dobraram os joelhos, oraram por ela. E Deus fez um milagre. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é real. Por que eu estou contando esse testemunho para você? Para você acreditar que Ele é o Deus do impossível. Ele cura, liberta, salva, transforma e dá vitória ao seu povo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Então olha para mim aqui. Não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Aí me perdoe aqui, um primo meu olhou assim para o corpo do meu avô velando. E um primo falou assim para mim: hein, Bispo Paulo, se fosse Jesus aqui, dizia para ele: levanta e ressuscita, né? Aí eu falei assim: perdoe aqui, meu primo, mas Jesus não ia fazer isso nunca. Ele: por quê? Jesus ia levantar meu avô com 92 anos, já nos últimos dias de existência. Me diz para quê? Qual a razão? Porque tudo que Jesus faz tem um porquê e uma razão. Infelizmente, chegou os dias, os últimos dias de vida na terra. A família sofre, mas isso é notório que aconteça, sim ou não? A Bíblia diz que o homem tem que se esvair. É perecível, nossa carne perece, chega o nosso dia de partir, sim ou não? Mas por que Deus levantou Tainá, que estava desenganada pelos médicos? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus ainda tem propósito, sim ou não? Agora, se porventura meu avô fosse como Abraão, que Deus ainda queria dar um filho, aí Deus poderia levantar, né? Mas não foi isso. Chegou o plano, chegou o projeto, a obra aqui na terra findou-se, mas na sua vida só está começando. Você crê nisso? Levanta a mão, Tainá. Porque Deus manda lhe dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para concluir e é fiel para terminar. Tudo que você passou foi permissão de Deus. O diabo pensou que ia te matar, mas Deus mandou um anjo, fechou a cova. Olha como eu estou todo arrepiado. Deus mandou um anjo, fechou a sepultura e disse: bate em retirada, Satanás, porque eu tenho um projeto na vida dela. Quem acredita, dá um glória até. Então olha para mim aqui. Não importa o tamanho do teu problema, o que importa é o tamanho do Deus que você serve. O que importa é o tamanho do Deus que você serve. Quem pode dar glória a Deus? Não sei o tamanho da tua luta, mas eu sei o tamanho do Deus que você serve. Porque é o mesmo Deus que eu sirvo, e Ele é todo poderoso e nunca perdeu a batalha. Eu vejo Deus dando vitória a pessoas aqui hoje. Aleluia, só é para quem dá glória a Deus. Eu vejo Deus abrindo portas
Eu vejo Deus entrando com providência. Eu vejo Deus visitando famílias aqui hoje, fechando sepultura, fechando cova. Deus manda dizer para alguém aqui: não vai morrer porque eu tenho obra na vida dele. Fecha a sepultura. Quem pode dar glória a Deus? E o que é que isso tem a ver com o que o senhor leu essa noite, bispo? Tudo. Por que tudo? Porque no segundo livro dos Reis, em seu capítulo 4, verso 1, a Bíblia vai contar a história de uma mulher casada com um homem de Deus. Esse homem de Deus era um discípulo de um profeta, discípulo de profetas. Ele fazia parte da escola de profetas, servia a Deus com seus bens, com a sua vida, servia a Deus com tudo que ele tinha e que possuía. Gastou a sua vida, o seu dinheiro, os seus recursos diante de Deus. Era um homem leal, fiel, temente a Deus, segundo as palavras da sua própria esposa. Homem temente, homem fiel, servia a Deus com amor, com zelo, carinho, cuidado. Homem que verdadeiramente servia a Deus diante do altar. Mas a morte chegou para esse homem. E a morte chegou para ele, e com a morte trouxe muitas consequências. Porque a morte também chega para quem é de Deus. Infelizmente, às vezes, muitas pessoas acham que porque é de Deus, não passam por luta, não passam por prova, não passam por aflição. Tem gente que acha que porque é de Deus, não vai passar por dificuldade, não vai passar por aflições. Não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Quem é de Deus passa luta, quem não é de Deus também passa luta. A Bíblia diz que Deus abençoa o ímpio e Deus abençoa o justo da mesma forma, de medidas iguais. Quem é de Deus também passa por luta. Quem é de Deus também passa por prova. Quem é de Deus também passa por dificuldade. Quem é de Deus também passa por aflição. Quem é de Deus também perde um ente querido. Mas qual é a diferença? Porque quem não tem Deus no coração na hora das aflições e da luta, se desespera, fica angustiado, perde a cabeça, fica depressivo, acaba a vida, acabou o mundo. Mas quem é de Deus na hora da luta, da aflição, do perigo, da arma, da espada, vai buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando busca a Deus, encontra a resposta. Quando busca a Deus, encontra a vitória. Quem é de Deus vai buscar a presença. E na presença, você encontra refúgio. Cadê o povo que vai buscar a Deus? Aí levanta a mão e dá um glória. Diz a Bíblia que essa mulher enfrenta a morte do seu esposo. E a morte do seu esposo traz consigo muitos problemas. Problemas espirituais. Porque esse homem, ele era o sacerdote da sua casa, o sacerdote da sua família. Problemas emocionais. Suas emoções estavam abaladas. Primeiro, quem é de Deus também passa por problemas espirituais, irmãos. Quem é de Deus também tem dias que acorda sem vontade de orar. Quem é de Deus também tem dias que acorda sem vontade de ler a Bíblia. Quem é de Deus tem dia que acorda sem vontade de congregar. Quem é de Deus tem dia que acorda sem vontade de ir à igreja, sem vontade de nem ouvir mais a rádio web. Quem é de Deus tem dias que acorda querendo desistir de tudo, com problemas espirituais. Mas a questão é, quem é de Deus, confia no Senhor, espera no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Aquele que espera no Senhor, alcança a vitória, alcança o milagre. Quem é de Deus pode até estar fraco, pode até estar abatido, mas nunca derrotado, mas nunca destruído. Tem alguém de Deus aqui que pode dar um glória? Ela está passando problemas espirituais. Ela está enfrentando problemas emocionais. Porque quem é de Deus também passa por problemas emocionais. Quem é de Deus também fica triste. Quem é de Deus também fica angustiado. Quem é de Deus também, às vezes, é açoitado pela opressão mental. E quem é de Deus também pode ser açoitado pela depressão.
Quem é de Deus também tem emoções instáveis. Às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes está bem, às vezes não está. Mas o problema é que as pessoas criaram uma ideia que é de Deus não pode ter problemas emocionais. Mas não é isso que a Bíblia diz, porque a palavra vai dizer que o próprio Jesus, próximo à sua crucificação, estava triste, mas tão triste ao extremo que ele estava angustiado, amargurado, e trazendo uma tradução atual, como se ele estivesse opressivo pelas circunstâncias que estava próximo a viver. Eu entendo que quem é de Deus também tem problemas emocionais, mas quem é de Deus não se conforma com os problemas emocionais. Quem é de Deus desce na oração, quem é de Deus desce na casa do oleiro, quem é de Deus vai partir para a luta, quem é de Deus vai partir para a guerra. Cadê os vasos de Deus aqui hoje que não aceitam, não se conformam? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aquela mulher era uma mulher de Deus, mas estava atravessando problemas financeiros. Quem é de Deus também passa dificuldade financeira. Você que às vezes se questiona, mas eu sou dizimista, sou ofertante, porque essa luta, a crise vem para todos. A crise não é só para quem não é de Deus, a crise também é para quem é de Deus. Por quê? Porque se o ímpio coloca combustível, o crente também bota, sim ou não? Se o ímpio compra carne, o crente também compra carne, sim ou não? Se o ímpio compra uma cesta básica, o crente também compra a cesta básica, sim ou não? Se a inflação está alta para o ímpio, também está alta para o crente, sim ou não? Então todos nós passamos pelas mesmas aflições. O desemprego também faz parte da vida do cristão. A crise financeira também faz parte da vida do cristão. Os problemas financeiros, as dificuldades financeiras e mais, as dívidas, às vezes, fazem parte da vida do servo de Deus. A mulher era de Deus, mas estava endividada. Ela não provocou as dívidas, mas de forma ocasional ocorreram na vida dela. Ela não esperava, mas aconteceu. Não estou aqui falando de pessoas que andam comprando de forma negligente, provocando dívidas, mas daqueles que de forma inesperada ficou desempregado. Aconteceu uma fatalidade, perdeu o emprego de forma que não esperava e as dívidas surgiram. Mas a questão, sabe qual é? Que quem é de Deus não se conforma. Quem é de Deus busca o milagre da parte de Deus. Ela estava endividada, ela estava passando problemas espirituais, problemas emocionais, problemas financeiros, mas ela não cruzou os braços e aceitou o mal. Pelo contrário, ela se levantou para buscar o Deus Todo-Poderoso. Você que está aqui essa noite está provando que não aceita, que não se conforma e veio aqui buscar uma resposta de Deus. Eu quero lhe dizer que a providência de Deus está chegando, mas é só para quem acredita e dá um glória a Deus. Quem acredita e pode dar um glória. Aquela mulher estava sofrendo uma grande injustiça. A injustiça era, segundo a lei de Moisés, o órfão e a viúva deveria ser protegida pela lei. Ela era viúva e os seus filhos eram órfãos. O homem não podia, o credor não poderia levar os seus filhos. Ela estava sofrendo uma injustiça da lei. Crente também sofre injustiça da lei. Quem é servo de Deus também sofre injustiças. Talvez você olhe para a tua vida e a situação que você está vivendo e diz assim: mas é uma injustiça eu estar vivendo isso, meu Deus. Eu não mereço estar passando por essa luta, isso é uma injustiça. Senhor, eu não mereço essa calúnia, eu não mereço essa provação, eu não mereço essa dificuldade, eu não mereço passar por essa enfermidade, eu não mereço, Senhor, eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa dada à tua obra, porque eu estou passando por isso. Isso é uma injustiça. A questão é que quem serve a Deus não se
conforma com a injustiça, mas se levanta para buscar a presença de Deus. Eu quero saber quem é o segundo que busca a justiça de Deus, porque o primeiro já está aqui. Quem é o segundo que pode levantar a mão e dar glória? Com todos esses problemas que essa mulher estava enfrentando, o que ela fez? Saiu de casa. Ela fez o quê? Fala comigo, ela fez o quê? Tem muita gente que está passando por prova e não sai de casa. Continua em casa. Ah, porque eu não vou para a igreja esses dias porque eu estou passando por dificuldade. Eu ouço muito isso. Por que a irmã não está vindo para a igreja? Porque eu estou passando por luta, bispo. A luta está grande. Porque a irmã faltou o culto, bispo. A luta está travada. Eu estou desanimada, bispo. Não. Quando a luta estiver grande, sai de casa. Quando a prova estiver travada, sai de casa. Quando você não estiver suportando mais, sai de casa. Quando você precisar de um milagre, sai de casa. Mas ela não saiu de casa para desabafar com a vizinha. Ela não saiu de casa para conversar com a amiga. Ela não saiu de casa para ir no shopping center esclarecer a mente. Ela não saiu de casa para fazer uma caminhada na lagoa. Não. Ela saiu de casa para ir buscar a presença de Deus. Os teus problemas não vão ser resolvidos no shopping center. Os teus problemas não vão ser resolvidos na balada. Os teus problemas serão resolvidos dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. Alguém pode dar um glória a Deus aqui hoje? Ela saiu de casa e foi para onde? Buscar o profeta. Foi buscar quem? Foi buscar quem? Porque ela sabia que através do profeta ela ia conseguir uma palavra para resolver os seus problemas. Ela sai de casa e vai buscar o profeta. E ela chega até o profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu. E ele deixou muitas dívidas. Agora os credores estão vindo. E eles querem levar os meus 2 filhos. Ela vai até o profeta e ela faz uma cobrança, carregada por uma exigência. Cobra quem tem direito, sim ou não? Exige quem tem por que exigir. Jamais eu vou cobrar algo que eu não possa cobrar de você. Mas se eu cobro de você, porque eu tenho direito de cobrar. Logo o texto me leva a entender que aquela mulher cobra com quem tem direito de cobrar. Exige com quem tem direito de exigir. Por quê? Porque ela está cobrando do profeta uma solução. Sim ou não? E o profeta responde para ela o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Qual era a resposta do profeta? O que eu tenho a ver contigo, mulher? O profeta está dizendo: o que é que eu tenho a ver com o teu problema? A mulher vai até o profeta. Olha para mim, presta atenção. A mulher vai até o profeta e está cobrando dele uma solução. E está dizendo assim: o meu marido, teu servo, morreu, deixou muitas dívidas. Os credores vêm cobrar e vão levar os meus 2 filhos. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí o profeta olha para eles assim: e o que é que eu tenho a ver com isso? Ela está cobrando, sim ou não? E ele está dizendo: o que é que eu tenho a ver? O profeta está dizendo assim: o que é que eu tenho a ver com o teu problema, mulher? Quem está entendendo? Quando você lê a Bíblia, o que você não entender, você tem que pensar. E tem que pedir ao Espírito Santo para te dar revelação. Sempre perguntei a Deus: por que será, Senhor, que a mulher cobra do profeta e o profeta responde a ela dizendo que não tem nada a ver com isso? Por que isso acontece, Deus? Qual é a resposta? Porque ninguém pode cobrar aquilo que não tem direito. Se você não é dizimista, você pode cobrar de Deus as portas abertas? Não pode.
Se você não é fiel no altar, se você não é dizimista, então você não pode pedir a Deus que abra as comportas do céu, porque a prova é para quem é dizimista. Deus disse assim: se eu não vos abençoar, então possa fazer prova de mim. Você que é dizimista fiel, se eu não te abençoar, faça prova de mim. Então quem tem direito de fazer prova é quem é fiel. Aquela mulher cobra com quem tem direito. Fala para a pessoa do teu lado aí, ela cobra como quem tem direito de cobrar. Ela exige como quem tem direito de exigir. Olha para mim, para você entender aqui agora. Eliseu é o sucessor de quem? De Elias. Eliseu é o sucessor de quem? E Eliseu está há pouco tempo ministerialmente falando. E obviamente que os problemas de Eliseu, nem todos, de Elias, nem todos Eliseu sabia. Porque era uma transição ministerial. E nem tudo que se passou no ministério de Elias, Eliseu sabia. O historiador Flávio Josefo vai dizer. Quem é Flávio Josefo, bispo? Foi um historiador contemporâneo de Jesus. E ele escreveu a história dos hebreus. E Flávio Josefo vai dizer, historicamente falando, que o marido dessa mulher chamava-se Obadias. E Obadias, quem foi Obadias? O homem que sustentou os profetas escondidos na época de Acabe. Quando Acabe e Jezabel perseguiu os profetas, Obadias, que era esposo dessa mulher, pegou os profetas, escondeu e alimentou com pão e água. Durante o período de 3 anos e meio, ele sustentou mais de 300 profetas com pão e com água. Então aquele homem ficou endividado, servindo aonde? Servindo a Deus no altar. A dívida daquele homem foi de quê? De financiar a obra de Deus. Por isso ela vai até o profeta, cobrando como quem tem direito de quê? De cobrar. Traduzindo em uma linguagem atual, ela diz assim: o meu marido, ele se endividou, servindo a Deus. Agora eu quero que você, profeta, resolva esse problema. E como se o profeta olhasse para ele dizendo: nem sei quem você é, não lembro de você, e o que é que eu tenho a ver com isso? Só que olha para mim aqui. O homem pode esquecer do que você fez. Alguém já pegou aí e está dando glória. Alabanchorabassúria. O homem pode esquecer de todas as ofertas. Arrepiou aqui, irmãos, que você lançou no altar. Mas Deus não esquece de nenhuma de tuas ofertas. Deus não esquece de nenhum tempo da tua fidelidade. E olha para mim aqui que eu vou dizer para você: o altar não deve nada para ninguém. Eliseu não sabia que aquela mulher era esposa de Obadias. Mas eu posso conjecturar, com a minha mente de pregador, a teologia me permite imaginar, que alguém falou para o profeta: tu sabe quem é essa mulher? Ela é esposa de Obadias. E o marido dela se endividou servindo a Deus no altar. Por isso, profeta, Deus não deve nada para ninguém. Pode cuidar dessa mulher, sabe por quê? Porque o marido dela tem crédito com Deus, honrou a Deus, serviu a Deus, fez a obra de Deus. O legado que você deixa hoje vai perpetuar sobre os teus filhos. Todas as ofertas que você planta no altar até hoje vai perpetuar por gerações. Quem está entendendo essa palavra pode dar um glória a Deus. Olha para mim. Aí quando alguém diz para o profeta isso, Eliseu diz: já que é assim, então o altar tem uma dívida com ela. O que você tem em casa? Você tem o que, hein? Você tem o que, hein? Aí ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija. Uma botija.
Eliseu diz a ela: é a partir do que você tem em casa que o milagre vai acontecer. É a partir do que você tem em casa que o milagre vai acontecer. Porque a matemática de Deus é multiplicação. Eu vou repetir para ver se você dá glória a Deus. A matemática de Deus é multiplicação. E a conta é a 100 por 1. A conta é a 100 por 1. Aleluia. Eliseu está dizendo: aquilo que você não dá nada, porque você disse para mim, tua serva não tem nada. Ela chamou a pequena botija de azeite de nada. E Eliseu está dizendo: é o nada que eu vou usar. É o nada que eu vou operar, é o nada que eu vou trabalhar, é aquilo que você não valoriza, que Deus vai usar. Olha para mim. Aí Eliseu dá ordem a ela. Primeira ordem: vai. Qual a primeira ordem? Vai. Segunda ordem: pega vasilhas emprestadas na casa de todas as tuas vizinhas. Tu vai passar pela casa de todos os teus vizinhos e tu vai pegar vasilhas emprestadas. E tem uma coisa, mulher: não pegue poucas vasilhas, pegue muitas vasilhas. Olha para mim, olha a ordem que Eliseu está dando para ela. Vá para casa, porque na sua casa que o milagre vai acontecer. Você já veio, agora volte para casa. Antes de você chegar em casa, passe na casa das tuas vizinhas e saia pedindo vasilhas emprestadas. Não diga para que é, só peça vasilhas emprestadas. Peça muitas e não. Peça muitas e não. E a mulher vai, obedece, mesmo sem entender, e sai pedindo vasilhas emprestadas da casa de todas as vizinhas. E ela sai na casa de uma vizinha e diz: me empresta uma vasilha. Para que tu quer? Não interessa, só me empresta uma vasilha. E vai na casa de outra: me empresta uma vasilha. Outra diz: para que tu quer? Não interessa, me empresta uma vasilha. E vai na casa de outra: me empresta uma vasilha. E ela diz: não interessa, para que tu quer? Me empresta uma vasilha. Certamente alguém estava dizendo: perdeu o juízo, está doida, para que quer vasilha emprestada? Está maluca, perdeu o juízo, está endividada, problemática, cheia de problema e pedindo vasilha emprestada. Deixa quem quiser dizer que você está doida, deixa quem quiser dizer que você perdeu o juízo. O importante é que você está debaixo de uma palavra profética. Aleluia. Primeiro ponto que eu entendo sobre pedir vasilhas emprestadas: significa cooperação. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Ela tem uma ordem do profeta, mas a ordem do profeta é: busque ajuda. Tem gente que diz assim: eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Não, não é você, não sou eu, somos nós. Se não tivesse as vasilhas emprestadas, o azeite seria pouco. Eu preciso de você e você precisa de mim. Ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho, ninguém desenvolve sozinho. Nós precisamos um dos outros. A ordem não é eu faço, a ordem é façamos. Deus está dizendo: quer crescer? Pede vasilhas emprestadas. Segunda coisa que eu entendo sobre pedir vasilhas: humildade. Para pedir, eu tenho que me humilhar. Tem gente que diz assim: eu não gosto de pedir. Por quê? Porque quem pede tem que se humilhar, sim ou não? Sim ou não, gente? Fala a verdade. E é chato se humilhar, sim ou não? Chegar assim e dizer assim: Jeremias, me dá aí uma vasilha emprestada, Jeremias. Aí Jeremias aí questionar: para que tu quer essa vasilha, rapaz? Segundo ponto que eu entendo de pedir vasilhas é que Deus vai permitir, às vezes, que nós nos humilhemos para ter a cooperação dos outros. É preciso descer, fica tranquila, Deus está no controle, Deus está no negócio. Se Deus está permitindo um tempo de humilhação na tua vida, se Deus está permitindo um tempo em que você está sendo humilhada, não se preocupa, vai vir o tempo de honra de Deus na tua vida, porque o tempo de honra de Deus na vida dessa mulher chegou, mas primeiro ela precisou se humilhar e pedir vasilhas emprestadas.
Terceiro ponto que eu entendo sobre pedir vasilhas emprestadas. Ela teve que trabalhar. Teve que fazer o quê? Trabalhar. Pediu vasilhas para as vizinhas. Cooperação, precisou dos outros. Se humilhou pedindo. E teve que sair trabalhando. Pegou o máximo de vasilhas que conseguiu. Quarto ponto que eu entendo sobre sair e pedir vasilhas. É que a fé daquela mulher iria determinar a quantidade de vasilhas que ela ia conseguir arrecadar. Se ela acreditasse que Deus ia multiplicar, que Deus ia multiplicar em 20 vasilhas, Deus ia multiplicar em 20 vasilhas. Se ela acreditasse que Deus ia multiplicar em 100 vasilhas, Deus ia multiplicar em 100 vasilhas. Se ela acreditasse que Deus ia multiplicar em 1000 vasilhas, Deus ia multiplicar em 1000 vasilhas. Se ela acreditasse que Deus ia multiplicar em 10.000 vasilhas, Deus ia multiplicar em 10.000 vasilhas. Se ela acreditasse que Deus ia multiplicar em uma vasilha, Deus ia multiplicar em uma vasilha. Porque o problema não está em Deus operar milagres. O problema está em nós acreditarmos que Deus pode operar milagres. Quantas vasilhas você vai pegar essa noite? Quantas vasilhas você vai pegar essa noite? Alguém já pegou aí e está dando glória? Alguém já pegou e está dando glória? Se você acreditar que Deus vai encher 10, é 10. Se você crer que Deus vai encher 100, é 100. Se você crer que Deus vai encher 1000, é 1000. Se você crer que Deus vai encher 10.000, é 10.000. Se você crer que Deus vai encher 1 milhão, é 1 milhão. Aleluia! A medida da tua fé é a medida que Deus vai encher todas as vasilhas. Aí a mulher vai. Eu não sei quantas vasilhas ela pegou, mas ela pegou um monte de vasilha. Segundo a ordem do profeta, entra na tua casa. Entra onde? Depois que você pegar as vasilhas, vai para onde? Fecha a porta. Vai para casa e fecha o quê? Por quê? Porque era secreto. O profeta está dizendo: não fala para ninguém o que Deus vai fazer. Alguém já entendeu aí? O profeta está dizendo: não abre a boca para dizer que Deus vai multiplicar azeite. Entra na tua casa, fecha a porta, porque o milagre será feito a portas fechadas. O milagre vai ser feito no secreto. Não é para você anunciar o que Deus vai fazer. Fecha a tua porta, cala a tua boca e vai para o secreto. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente conversa demais. Às vezes a gente abre a boca demais. Deus deu uma revelação, Deus deu uma direção, Deus mandou fazer algo, e a pessoa sai contando aos 4 ventos. Entenda uma coisa: nem todo mundo que está do teu lado quer o teu bem. Nem todo mundo que anda com você quer ver a tua vitória. Tem gente que só está esperando você cair para aplaudir. Olha para mim aqui, levanta a sua mão para o céu. Deus está mandando falar com alguém aqui essa noite. Cala a tua boca, você está falando demais. Quantos projetos já foram frustrados porque alguém colocou um óleo maldito, lançou uma maldição, uma praga. Até oração contrária já fizeram para não dar certo. Mas Deus manda lhe dizer aqui hoje: entra na tua casa, fecha a tua porta, porque o milagre vai acontecer. Quem querer dar glória a Deus essa noite? Aí o profeta diz a ela: ó, entrou no quarto, fechou a porta. Entrou na casa, fechou a porta. Agora tu começa a deitar o azeite. Aonde? Nas vasilhas. Ó, ela tinha quantos filhos? 2. Ela deitava o azeite, e os meninos traziam. Ela fazia o quê? Quem era para deitar o azeite? Eram os meninos? A função dos meninos é fazer o quê?
Mas a função dela era fazer o quê? Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Se a tua função é deitar azeite, deita azeite. Se a tua função é trazer vasilha, traz vasilha. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se é para deitar azeite, deita azeite. Se é para trazer vasilha, traz vasilha. Mas não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem gente que Deus chamou para evangelizar, mas quer pregar na igreja. Tem gente que Deus chamou para visitar, mas quer pregar. Tem gente que Deus chamou para cantar, quer pregar. Tem gente que Deus chamou para pregar, quer cantar. Tem gente que Deus chamou para pastorear, quer ser missionário. Tem gente que Deus chamou para ser evangelista, quer ser bispo. Tem gente que Deus chamou para ser apóstolo, sei lá o que, e quer ser outra coisa. Cada um permaneça naquilo que Deus chamou. Cada um fique na função que Deus escolheu. Se Deus te chamou para deitar azeite, deita azeite. Se Deus te chamou para trazer vasilha, traz vasilha. Porque Deus te capacitará naquela função que Ele te escolheu para executar. Olha para mim aqui. Você já viu o ditado? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu acredito nesse ditado. Quem crê também dá um glória. Olha para mim, se Deus te chamou, Deus vai te capacitar. Se Deus te chamou para uma determinada função, não diga para Deus que você não pode fazer, mas diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Se tu me chamou, tu vai me capacitar para esta boa obra. Não importa se você só é uma criança, Jeremias. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Agora também tem uma coisa. Se Deus te chamou para deitar azeite e chamou o outro para trazer vasilha, você também não queira mudar os quadros. Porque deitar azeite requer mais responsabilidade do que trazer vasilha. Porque quem deita azeite é o responsável por crer no milagre. Aí Deus chamou a obreira Rosa para deitar azeite e chamou o irmão Gal para trazer vasilha. Estou usando um exemplo. Aí Rosa viu que é pesado deitar azeite, porque requer fé, tem que acreditar, é muita cobrança, é muita responsabilidade. Aí Rosa diz assim: ó, a partir de hoje eu não quero mais deitar azeite não. Ô Gal, vamos trocar de função? Tu deita azeite e eu trago vasilha. Vai dar certo? Não vai dar certo. Se Deus te chamou, meu irmão, abraça, porque Ele vai te capacitar. Não transfere aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. É você e ponto final. E um dia eu comecei a trabalhar numa empresa. Já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Conta de novo ou não conta? Conta ou não conta? Eu vou contar que tem gente que não ouviu ainda. Aí, irmãos, isso há 10 anos atrás, eu comecei a ganhar 8 mil reais por mês, ó. 10 anos atrás era dinheiro ou não era? E todo mês eu trocava de carro. 6 em 6 meses, eu ficava com carro de 6 em 6 meses. Aí eu falei assim, ó. Eu ganho 10 mil por mês. Eu vou tirar 1.000 reais aqui, que já era um bom salário. Naquela época o salário acho que era 700 reais. E vou dar um pastor para tomar conta da igreja. Ó. Olha o que eu estava querendo fazer. Queria trazer vasilha e dar outro para deitar azeite, ó. Aí, como eu sempre gostei de monte, né? Falei assim: eu vou pro monte. Subi pé de serra. Eu subi o pé de serra. Quando eu dobrei o joelho para orar, Deus falou para mim assim: estou irado com você. Aí eu falei: epa. Levantei do joelho, sentei na rocha, fiquei quietinho assim, ó. Acho que vai orar mais. Vou orar mais não. Eu falei: eu vou esperar um tempinho aqui, desço, vamos embora. Nada, eu vim aqui falar com Deus, Deus não está irado comigo. Subiu um profeta nesse dia. No meio do caminho, um profeta apontou o dedo, olhou para mim e falou assim: aquilo que é para você fazer, é para você fazer e não para outro. Deus te chamou, não coloque a responsabilidade em outro. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Aí eu falei assim: eu vou orar um pouquinho aqui, né? Dobrei o joelho para orar e Deus falou assim: vai sair da empresa, porque eu não quero você nesse negócio.
Eu te chamei para fazer a minha obra. E se você não fizer, você pode perder até a tua salvação. Porque você vai estar em iniquidade, que é fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Aí eu falei, queria questionar com Deus. Eu falei, mas Deus, como é que pode, Senhor? Eu da igreja eu não ganho nada, eu estou ganhando um salário desse. Como é que o Senhor manda fazer isso? Aí ele diz assim, você confia em mim? Eu falei, confio. Então faz a minha obra e a minha vontade. Volta a fazer aquilo que você fazia. Porque eu tenho negócio contigo na terra. Não adianta fugir. Se Deus te chamou, não adianta se esconder. Se é para você deitar azeite, deita. Se é para trazer vasilha, traz. Mas não transfere a responsabilidade para outro. Aí eu desci do monte, procurei o pessoal da empresa e falei, a partir de hoje eu estou fora. Eles olharam para mim e falaram assim, você é maluco, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você perdeu o juízo, está doido, ficou maluco, está louco. Eu falei, não, Deus mandou. E eu vou obedecer a voz de Deus, a ordem de Deus. E fui para a posição que Deus queria, irmãos. Me coloquei na posição de deitar azeite. Porque se Deus te chamou para deitar azeite, é você, ponto final. Deus manda falar com alguém aqui essa noite. Para de fugir do que eu tenho com você na terra. Para de se esconder da minha obra. Aleluia, você pode dar glória a Deus essa noite. Quantas pessoas por aí Deus chamou para deitar azeite, mas estão dizendo, não Senhor, é muita responsabilidade, eu vou ficar trazendo vasilha. Deixa outro deitar azeite, deixa outro ser usado por ti. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus colocou a responsabilidade nas tuas mãos e Ele vai cobrar de você. A Bíblia diz que Eliseu, certa feita, a mulher, a mãe do menino que ele havia ressuscitado, vai procurar Eliseu. E Eliseu pega o bordão, cajado, a vara, coloca na mão de Geazi e diz para ele, vai lá, se antecipa, corre na frente, coloca o bordão em cima do menino. E assim ele fez. Geazi correu, pegou o bordão, colocou em cima do menino, talvez fez uma oração, mas adiantou o quê? Nada. Por quê? Porque o que era para Eliseu fazer, Geazi não podia fazer. O que é para você fazer, ninguém mais vai fazer. É com você e acabou a conversa. Deus não abre mão, é você. Jeremias disse, eu não sei falar. Deus disse, eu resolvo o problema. Vou trazer um tição tirado do fogo, toco nos teus lábios. Moisés disse, eu sou pesado de língua. Deus disse, não tem problema, eu resolvo a situação. O Arão vai falar por você. Josué disse, eu sou medroso. Deus disse, seja forte, rapaz. Gideão disse, eu sou o menor. Deus disse, não tem problema, eu vou ser com você e a minha força será contigo. Deus nunca aceita as tuas desculpas. Não adianta você dar desculpas para Deus, porque Ele conhece você. A mulher continua deitando o azeite, e os meninos trazendo o azeite não se multiplicou assim, milagrosamente, como a gente pensa. Mas à medida que ela ia deitando o azeite ia se multiplicando. Ela com a pequena botija de azeite, porque era pequena, segundo a palavra dela, e ela deitava a pequena botija de azeite nas vasilhas, e as vasilhas enchiam. Até o ponto que ela falou para os meninos, tragam mais vasilhas. E os meninos falaram o quê? Quer dizer que se tivesse mais vasilhas, Deus tinha o quê? A medida que ela acreditou, foi a medida que Deus... A medida que ela acreditou, foi a medida que Deus... A medida que ela acreditou foi a medida que Deus fez. Levanta a sua mão para o céu essa noite, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Repete comigo, a medida que eu acreditar, será a medida que Deus vai fazer. Se eu acredito no muito, Deus vai fazer o muito. Mas se eu acredito no pouco, será o pouco que Deus vai fazer. Diga, mas o problema não está em Deus. O problema está à medida que eu acredito. Agora só quem acredita muito essa noite, dá um glória para Deus aí bem forte. Agora presta atenção que eu já estou caminhando para o fim. Se você pegou tudo que eu preguei para você aqui, a tua vida não sai daqui a mesma coisa. Se você entendeu essa palavra,
Claro que não toda, mas existem os pontos específicos que Deus fala com você. Se naquele ponto você pegou a revelação, guardou no coração e vai sair daqui praticando, se prepara que a tua vida não sai daqui a mesma. Agora, o azeite se multiplicou. Quantas vasilhas será que aquela mulher pegou? Alguém pode falar um número? 100. Tainá falou 100. Quem mais? 1 milhão de vasilhas. Quem mais? Fala o número. Quantas? 300. Vamos lá. 10.000. A casa estava cheia de... E ela fez o que com aquelas vasilhas? Ela fez o que com aquele azeite? Fez o que? Ela não fez nada. Não fez nada, bispo? Não. Você viu na Bíblia? Veja aqui na Bíblia, ó. Foi isso aí que ela fez. Quem falou? Pastora Tati, não foi? Ah não, é Dilene. A Dilene está ligada. Sabe o que ela fez com o azeite? Nada. Ela deixou o azeite lá. Voltou a ter o profeta. E foi pedir direção a quem? Ela pediu uma mentoria ao profeta. Está preparado para receber o que eu vou falar aqui? Porque tem gente que só procura o profeta na prova. Agora ela estava na bênção, mas na bênção ela lembrou-se de procurar o profeta. E pediu uma orientação o que fazer. Ela não tomou uma decisão por si mesma. Ela não tomou uma atitude por si própria, não. Ela disse assim, eu não posso, ela pensou assim, eu não posso agir por minhas próprias mãos. Eu preciso ser mentoreada. Eu preciso de uma orientação. E o homem de Deus, quando eu estava na prova, me ajudou. O homem de Deus, quando eu estava na luta, orou por mim. O homem de Deus, quando eu estava na aflição, me deu uma palavra profética. Agora que eu estou na bênção, eu vou voltar a ter o profeta. Vou voltar a ter o homem de Deus. E vou perguntar a ele, o que eu devo fazer? Aqui não tem ninguém assim. Mas por aí tem lugares, em outros lugares, que não é aqui, tem gente que só procura o profeta na hora da prova. Tem gente que diz assim, bispo, ora por uma causa na justiça, eu oro. Aí depois passa muito tempo, eu digo, e aí, irmã? Aconteceu o quê? Ah, bispo, já recebi aquela causa, ó. Nunca voltou a ter o profeta para pedir uma direção. Nunca voltou a ter o profeta para ser mentoreada. Perguntar, e agora, profeta, o que é que eu faço? Então saiu gastando de forma errada. E a bênção tornou-se o quê? Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Mas nós somos especialistas em transformar a bênção em maldição. Isso acontece, bispo, todos os dias. Deus nos dá a bênção de acordar. E tem gente que sai tomando um bocado de decisão errada e torna a bênção do dia em maldição. Deus te dá a bênção da saúde. E tem gente que anda fazendo um monte de coisa errada e prejudica a sua saúde. Deus dá a bênção de uma porta de emprego. E tem gente que pega a bênção da porta de emprego e sai da presença de Deus. Deus dá a bênção de um automóvel. E tem gente que pega a bênção do automóvel e se atrapalha. Vai para o mundo, vai beber, vai usar droga, vai prostituir, vai fazer um monte de coisa errada. Então pega a bênção e transforma em maldição. Mas por quê? Porque não recebeu uma orientação do profeta. Talvez procurou o profeta só na prova, mas na bênção esqueceu do profeta. Mas eu acredito que não tem gente assim aqui. Você que entrou aqui na prova hoje, quando tiver na bênção, vai buscar o profeta também. Quem acredita, dá glória a Deus aí. Se você toma posse da palavra, dá um glória a Deus. Porque eu acredito que Deus vai mudar a tua história hoje. O azeite vai se multiplicar para a glória e honra do nome do Senhor. Alguém acredita comigo e pode dar um glória a Deus? Aí o profeta dá uma direção a ela. E o que é que o profeta manda ela fazer? Quem lembra? Fazer o quê? Exatamente.
O profeta mandou ela trabalhar. Não disse para ela: agora que tu está abençoada, fica dentro de casa, cruza os braços e vive aí do azeite. Foi assim? Não. O profeta disse para ela: tu vai ser uma empreendedora agora. Tu vai pegar o azeite. E para vender tem que fazer o quê? Negociar, sim ou não? Tu vai pegar o azeite, vai negociar. Porque tem gente que acha, irmãos, que Deus vai descer do céu com a mala de $1 milhão e vai cair na sala da tua casa, né? Tem gente que acha que vai andar andando no meio da rua e vai tropeçar num diamante. Ó, Deus mandou um diamante aqui, ó. Não! Deus vai te dar trabalho, irmão. Deus vai te dar trabalho para você empreender. Entenda a bênção de Deus que virá sobre a tua vida. A gente lê sobre essa mulher em 30 versículos do capítulo 4. Mas isso aqui, não sei eu, mas pode ter durado meses ou quem sabe anos. Mas o que eu sei é que Deus mandou ela vender. O profeta disse: vende. E ela pegou aquele azeite e vendeu. E ela negociou. E ela se tornou uma empreendedora. Ela fez um empreendimento mentoreada pelo homem de Deus. Aquele que ela buscou quando estava na prova, na luta. E Deus deu uma direção a ela. E agora, meus irmãos, que aquela mulher negociou. O profeta mandou ela fazer o quê? Primeira coisa foi vender. E depois? Perfeito. O Bereberivão está ligado. Pague as dívidas. Porque tem gente que não gosta de pagar dívida. Sim ou não? Profeta diz: negocia. Profeta diz: vende. Paga as tuas dívidas todas. Agora que Deus abençoou, paga as dívidas. Agora que Deus prosperou, paga as dívidas. Agora que Deus honrou, paga os compromissos. Porque Deus vai honrar você. Deus vai prosperar você. Deus vai multiplicar o azeite. Deus vai honrar você. Agora que Deus te abençoou, paga os teus votos, ó Deus. E eu me lembro que um dia, meu filho lembra disso. Um rapaz chegou aqui pra gente, falou assim: estou com a causa na justiça. Foi ou não foi? E ele falou assim: é uma causa perdida. Não tem como ganhar. Aí a gente falou: vamos pegar a causa para orar. A gente foi pro monte. A gente orou. Uma semana depois, ele ligou pra gente. Ele procurou a gente na igreja. Falou assim: ligaram pra gente. Isso era uma cobrança indevida da TIM. Ele disse assim: o advogado bateu o martelo e a causa é R$70 mil. Veja que de uma cobrança indevida da TIM, um dinheiro inesperado e uma causa perdida, pelo milagre de Deus, ele ia ganhar quanto? 70 mil é um bom dinheiro ou não? Ele falou pra gente aqui: eu vou dar o dízimo. Foi ou não foi? Ele falou assim: bispo, vocês oraram aqui, vocês buscaram a Deus, e eu vou dar o dízimo, bispo. Honrar a obra de Deus. Passou 15 dias, ele procurou a gente e falou assim: bispo, o advogado bateu a causa, o juiz bateu a causa, o dinheiro vai sair semana que vem. Aí ele me procurou na semana que ele disse, falou assim: bispo, é o seguinte, eu estava pensando bem e eu vou dividir esse dízimo. Eu vou procurar uma igrejinha ali que está precisando também. Foi ou não foi? E ele falou assim: eu vou dividir entre aqui e vou dividir entre lá. Bom, se o dízimo fosse de Deus, ele não iria dividir. Porque como que eu vou dividir algo que é de Deus? Eu posso dividir? O que é meu eu posso dividir, mas o que é de Deus não. E o dízimo é de Deus, então eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar o dízimo para comprar cesta básica, porque o dízimo é meu. Eu não posso pegar o dízimo para dar na igreja que eu quiser, porque o dízimo é meu. Eu não posso pegar o dízimo para fazer obra social e caridade. Eu não posso. Por quê? Porque o dízimo é do altar. O altar que resolve o que vai fazer com o dízimo. A minha obrigação é devolver ao altar. E o altar terá a direção de Deus para fazer o que será feito, que é manter a obra. Aí passou mais uma semana, eu falei: tá bom, irmão, o senhor faz aí o que o senhor quiser. O dízimo é seu mesmo, né? Falei. Aí voltou uma semana depois, ele falou assim: bispo, eu estava pensando bem.
eu acho que eu não vou congregar aqui na Fogo e Glória mais não. Aí eu falei assim, Deus abençoe, meu irmão, vá na fé. Eu ia dizer o quê, irmãos? A bênção na vida dele se transformou em quê? Em maldição. Porque ele pegou a bênção, em vez de honrar o voto dele com Deus, ele transformou a bênção em quê? Em maldição. Mas essa mulher, profeta, deu a direção a ela. Porque quando você receber esse dinheiro grande que você está para receber, rapaz, eu só vi a irmã Hélia dar um glória. Eu vou repetir de novo, ó. Aí uma pessoa ganhou um dinheiro. Ganhou 120 mil reais. E a pessoa não soube o que fazer. E sabe o que a pessoa fez? Em 2 meses gastou o dinheiro todo com besteira. Porque não teve o quê? Mentoria. Não procurou um homem de Deus para ser mentoriado, direcionado, orientado. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Quem é o segundo? Que é o primeiro sou eu. Chegar, eu fiquei na ponta dos pés agora, porque o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Vai chegar um dinheiro grande nas tuas mãos. Como homem de Deus, eu libero a palavra profética sobre a tua vida. Vai chegar uma bênção grande sobre as tuas mãos. Deus vai honrar você. E quando chegar, Deus manda lhe dizer: procura o homem de Deus. A irmã ficou de pé para tomar posse ali, olha aí. A outra ficou de pé para tomar posse. A outra também. Vai chegar uma bênção grande nas tuas mãos. Procura o homem de Deus para te dar uma direção. Se você crê, dá um glória a Deus essa noite. Se você crê, dá um glória a Deus essa noite. Se você crê, dá um glória a Deus. Agora eu encerro a pregação. Aí Eliseu diz para ela: mulher, agora que tu já negociou, agora que tu já pagou as dívidas, viva! Viva! Foi tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, Ivan, que deu para viver a vida toda. Eu vou repetir: vai ser tanto dinheiro que tu vai receber. Eita glória, eu estou sentindo que tem cheiro de milagre. Vai ser tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que tu nem vai poder contar o testemunho de quanto foi. Porque vai dar para tu viver para o resto da vida. Quem é o segundo que acredita? Porque o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Se você crê, dá um glória aí. Agora presta atenção como é com Deus que acontece. E assim que vai acontecer na tua vida. Por isso que eu iniciei a pregação dizendo para você: crê na palavra. Não escuta a palavra apenas como uma história bonita. Crê na palavra como a boca de Deus falando com você. Porque isso vai acontecer na tua vida. A história dessa mulher começa com morte, sim ou não? Olha como ela diz: o meu marido. E termina com o quê? Com vida. Porque agora, primeiro ela diz: meu marido morreu, começa com morte. O profeta diz: agora você vai viver com o resto. Porque com Deus é assim: aquilo que começa com morte, termina com vida. É isso que Deus vai fazer na tua vida que está aqui essa noite. Aquilo que começou com morte vai terminar com vida. A tua prova de hoje será o teu testemunho de amanhã. O teu deserto de hoje é a passagem para entrar na terra prometida. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Quem acredita, dá um glória a Deus. Levanta suas mãos para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Repete comigo essa noite: aquilo que começou com morte vai terminar com vida. Pode ser com mais unção. Aquilo que começou com morte vai terminar com vida. Diga: a partir de hoje, a minha história vai terminar com vida. Diga: eu anulo todo decreto de morte.
eu estou vivendo debaixo de uma palavra profética. Vai ter vida na minha casa, vai ter vida na minha família, vai ter vida no meu ministério, vai ter vida nas minhas finanças, vai ter vida nas minhas emoções, vai ter vida em nome de Jesus. Quem acredita, dá glória a Deus. A história que começou com tristeza, agora termina com alegria. Olha para mim. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. Porque no final vai dar tudo certo. Eu vou repetir porque alguém deu glória. No final vai dar tudo certo. Talvez você entrou aqui essa noite com muitos problemas como essa mulher. Problemas sentimentais, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas de justiça. Talvez você entrou aqui triste, abatida, angustiada e cheia de problemas e questionando e cobrando a Deus. Mas você vai sair daqui hoje com uma palavra de vitória. Vai sair daqui hoje com uma palavra de vida, acreditando, confiando e tendo certeza que aquilo que começou com morte vai terminar com vida. Vai terminar com vida. Se alguém recebe, vai dando glória. Vai terminar com vida. Vai terminar com vida. Vai terminar com alegria.